Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tive a satisfação de conversar com o meu amigo, o Dr. Pedro Veiga, da Cargill Nutron. Falamos sobre produção de carne de qualidade de forma sustentável. Definimos o que é sustentabilidade nesse episódio e também falamos de técnicas de manejo e, óbvio, de nutrição para tornar qualquer sistema de produção de carne sustentável. Falamos também sobre algumas tecnologias dentro desse assunto da sustentabilidade para mitigação de gases, incluso o metano. O papo com o Pedro é sempre muito bacana, muito técnico e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem agora, sem mais delongas, com o doutor Pedro Veiga e o episódio Carne de Qualidade Sustentável. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de Rumenologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Toda vez que eu abro uma caixinha no meu Instagram para pedir, né, para os seguidores aí indicações de temas, indicações de pessoas para vir até aqui para a gente conversar, o seu nome sempre aparece, né? E já faz algum tempo que a gente está tentando marcar esse bate-papo. Muito bom que deu certo agora. Estou muito feliz com isso, tenho certeza que a audiência também vai ficar super feliz. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Por favor, se apresente. Obrigado, Danilo. Valeu pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar junto aqui. A gente é meio que parceiro aí já de longa data, né? Eu lembro desde a época da gente de estudante ainda, de pós-graduação. A gente se encontrava pelos eventos da vida aí. Muito bacana ver sua evolução aí, seu profissionalismo e o podcast aqui, Rumenologia, tem sido seguido por muita gente. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Bom, bem brevemente, cara, eu sou zootecnista, formei lá em Viçosa, fiz mestrado, doutorado naquela linha que a gente entrava, né, de seguir pesquisa desde o início, com bolsista de iniciação científica, e aí acabei seguindo essa carreira e terminei o doutorado, fiz uma parte fora, voltei, passei num concurso em Viçosa, fiquei lá como professor durante 7 anos, e aí por uma das coisas que acontece na vida aí, apareceu uma oportunidade, eu pesei os prós e contras e decidi sair da universidade e me juntei ao time de bovino de corte da Cargill Nutron, onde eu estou até hoje. Já faz 8 anos já que eu estou aqui na indústria. Então, vivi um pouquinho desse lado da academia e hoje estou aqui do lado da indústria, focado em produzir carne. Legal, muito bacana, muito bacana. Eu acho que a sua história é muito legal, né, Pedro? Como eu estava te dizendo aqui antes da gente iniciar, né? Tem espaço hoje, né, para tanto para o cara que quer sair ou o cara quer sair da universidade e ir para a indústria, como também ir da indústria para a universidade. A gente tem outros casos aí que já aconteceram, né? Então, o mercado, né, de produção de carne do Brasil, ele se tornou muito dinâmico, né? E também tem espaço para o cara que fez mestrado, doutorado e não quer seguir carreira acadêmica, né? Quantos exemplos, né? Até dentro da Cargill, né, de pessoas com titulação máxima e que trabalham, né, no mercado, né, em diferentes setores, aí, em diferentes áreas, né? Antigamente a gente não via isso, né? O cara que fazia o doutorado estava fadado assim, a ficar esperando passar no concurso público, né? Então, Exatamente, cara. Acho que esse tabu foi quebrado, né, Danilo? Acho que a nossa geração era a geração que a gente era treinado no mestrado, doutorado, com foco em fazer um concurso, virar professor, pesquisador. Eu acho que hoje a gente está vivendo muito o que se vive nos Estados Unidos já há bastante tempo, né? O fato de ter uma pós-graduação não quer dizer que você tem que seguir obrigatoriamente uma carreira acadêmica, e a indústria tem valorizado esse profissional, né? Como você colocou mesmo, aqui no nosso time da Nutron, a gente tem vários doutores, vários mestres, então a indústria ela está absorvendo esse pessoal mais qualificado, graças ao avanço aí da pecuária como um todo. Então, você abre uma nova oportunidade de trabalho do que somente a via acadêmica. Eu acho isso muito salutar para todo mundo.
Sem dúvida. Antigamente a gente falava assim, né? Se você vai fazer pós-graduação, né? Você faz mestrado, beleza. Ah, mas você quer ser professor? Não, então não precisa fazer doutorado, pode, né? Pode trabalhar, né? Tinha essa máxima, né? Que não sei quem começou a falar isso. Ou seja, se É você verdade. você ia para o doutorado, você vai para o doutorado só se for para ser professor. Se for para trabalhar no campo, não precisa, né? Exatamente, cara. Eu acho que, igual eu falei, esse tabu quebrou. Inclusive, a gente vê muitas pessoas aqui no nosso time mesmo, pessoal com doutorado, que tem humildade de entrar no cargo. Não gosto de falar no cargo mais baixo, mas no cargo de entrada realmente, porque por mais que a pessoa tenha se qualificado, trabalhar na indústria requer experiência, vivência prática, né? Mas essa turma que vem no doutorado pega muito rápido, é impressionante. A gente tem um caso recente aqui de um colega nosso que entrou como assistente técnico e hoje é consultor. Então, mostra claramente que qualificação é importantíssima e não precisa ter também aquela pecha, o cara tem mestrado, doutorado, mas nunca pisou na fazenda. Não, o cara pega rápido. A prática, eu acho que é mais fácil de pegar do que o oposto, sabe? Então, Sem dúvida. é bem bacana ver isso aí. Sem dúvida. Muito legal, Pedro. E para o tema que a gente vai conversar hoje, a gente precisa sempre ter um time qualificado, né, para trabalhar nele, né? Que é carne de qualidade e sustentável, né? Então, se fala muito sobre sustentabilidade, né, nos últimos anos. É tema aí de seminários, congressos, simpósios, né? E parece que a palavra sustentabilidade ganhou uma dimensão que muitas vezes ela, né, ela se perde um pouco, né? E às vezes as pessoas não sabem nem explicar o que é sustentabilidade, né? Principalmente quando a gente fala produção, né, de carne sustentável, né, ou carne de qualidade, né, sustentável, né? Então, acho que o papo de hoje a gente pode, né, desmistificar um pouco isso, né, e falar, né, depois na sequência aí de algumas tecnologias, né, que podem ser aplicadas no campo, né, para colaborar com essa sustentabilidade, mas não podemos deixar de falar do sistema de produção como um todo, né? Então para começar esse bate-papo, né, o que o Pedro Veiga, né, enxerga como produção de carne sustentável ou carne de qualidade sustentável, como a gente chamou aqui o tema desse episódio. Bom, Danilo, vamos lá. Como você colocou muito bem, é bem complexo esse tema, né? Uma vez que produzir carne envolve uma multidisciplinaridade muito grande. Quando a gente fala da esfera da sustentabilidade, isso ganha uma complexidade ainda maior, né? Eu sempre falo que essa questão da sustentabilidade batia a nossa porta, hoje já entrou, já está sentada dentro do sofá de casa, principalmente depois da COP26. Assim, é até absurdo perceber quanto que isso ganhou visibilidade, o fato de ter que ser sustentável, né? Inclusive, saiu recentemente, eu acho que na sexta-feira, aquela notícia que alguns supermercados da Holanda deixaram de comprar carne brasileira em função deles alegarem que está associado ao desmatamento da Amazônia. Então, sustentabilidade é a ordem do dia, não tem como a gente fugir disso. A dimensão ela é muito grande, porque ela envolve, né, tradicionalmente lá aqueles três grandes pilares: o econômico, o social e o ambiental. A gente tem muita coisa para avançar em todos os três. O econômico, né, principalmente, são poucas as fazendas. A gente estava discutindo há pouco tempo atrás no treinamento nosso. A pergunta que sempre todo mundo se faz, né? Quantos por cento das fazendas brasileiras realmente tem um plano de gestão bem feito e bem implementado? E a resposta para todo mundo se pergunta, 10%, 15%, se for. Ou seja, a gente não tem nem a sustentabilidade mais básica ainda, que é econômica. A gente precisa avançar muito nisso. E a gente tem visto essa evolução, né? Várias empresas de consultoria com foco em gestão de fazenda, a maioria não consegue pegar mais clientes porque estão realmente com muita demanda, falta gente para atender, então é bacana ver essa evolução. As gerações novas entrando na pecuária com essa preocupação muito maior de ter a fazenda na mão, ter os números na mão, então isso é muito, muito importante. Não podemos esquecer o lado social também, né? Um desafio gigantesco que a gente tem hoje de mão de obra. E várias vezes, né, Danilo, entrei em contato com você pedindo indicação de aluno, seja para estágio ou para trabalhar, e várias vezes a sua resposta era: não tenho esse perfil para te indicar. Exato. Isso não é novidade, não é Felizmente. exclusividade sua. Né, eu cultivo várias amizades da época da academia e sempre eu me recorro aos amigos professores para nos ajudar a indicar alunos, e realmente está tendo
um apagão, um vazio, não sei o que está acontecendo. Acho que é um desafio muito grande, não só técnicos, mas em todas as esferas. Você precisa de um tratador, de um gestor de trato, de um cerqueiro, de um vaqueiro, de um gerente. Então, esse é um desafio muito grande, a questão da mão de obra. E ser sustentável é ter mão de obra qualificada, motivada. Então, a gente precisa ser mais proativo nesse processo. Eu digo nós, indústria, né? Entrar dentro das universidades, realmente colaborar com a formação, sei lá, desenvolver fazendo escola, alguma coisa nesse sentido, para realmente ajudar a formar a mão de obra. Esse é um ponto fundamental, porque hoje em dia não é só salário. Se a gente olhar o que retém um bom funcionário numa fazenda, salário deve estar na sétimo lugar. Então, você tem que ter um ambiente que motive o funcionário, tem que ter um ambiente que a esposa e os filhos se sintam à vontade, tenham acesso à escola, lazer, saúde, etc. Então, quando a gente olha esse pilar social, é muita coisa. E o que está mais na moda hoje é o ambiental, né? Muito se fala hoje das emissões de carbono, de metano, pegada de carbono da carne produzida, desmatamento. Então, a gente tem muito, muito a avançar. Eu acho que a gente tem muita tecnologia bacana já de conhecimento geral há muito tempo, como manejo de pastagem. Manejar pastagem não é algo novo. Existe tecnologia, existe conhecimento. E a gente sabe que um pasto bem manejado, ele sequestra carbono, ele captura CO2 da atmosfera. Reduzir idade ao abate, né, que passa também por tecnologias já conhecidas, basta implementá-las, basta sim, entre aspas, né, parece simples, mas implementar na prática não é tão simples assim. Mas reduzir a idade de abate, tem uma simulação feita pelo Mário Chisotti, lá de Viçosa, que publicou já tem um tempo, ele comparou abater um animal de 44 meses, que seria a média do Brasil hoje, em comparação a abater um animal de 20, 22 meses, a gente está falando de uma redução de 61% da pegada de carbono, né? E um ponto que muito pouco se fala nessa linha, Danilo, porque assim, se fala em reduzir carbono, reduzir metano, a gente vê muita tecnologia surgindo para confinamento, muitos aditivos, etc. Mas se a gente pegar o ciclo de vida como um todo da carne, a gente percebe que os trabalhos mostram que a cria responde de 60% a 80% da pegada de carbono. Então não adianta nada eu usar um aditivo lá no confinamento que vai reduzir metano se eu tenho uma cria, eu tenho uma taxa de desmama de 60%. E a vaca fica mais tempo no sistema, então a gente precisa melhorar a eficiência reprodutiva. Então, assim, de uma forma geral, parece que é muita coisa, parece que é muita novidade, mas não é tanta novidade assim. É só usar a tecnologia já de conhecimento, já de desenvolvimento há bastante tempo, já consolidada. O fato é transportar essas tecnologias para o campo e fazer com que elas sejam aplicadas. Mas eu acho que a gente volta naquele negócio do produtor achar que vai surgir um pozinho milagroso que você vai botar na dieta, vai reduzir metano. Não é assim que as coisas vão acontecer, né? A gente precisa levar essa percepção de que são tecnologias realmente já consolidadas, a gente precisa implementar na prática no dia a dia. Exato, né, Pedro? Eu costumo falar o seguinte, né, que muitas das coisas que a gente chama de inovações hoje, né, na verdade, elas já estão aí. Na verdade, o que é uma inovação hoje, né, na maior parte dos casos, né, o cara não inventou aquilo do zero, ele ligou ponto, que é exatamente isso que a gente está falando aqui. Ó, a tecnologia já existe. Você só precisa ligar os pontos, ligar uma coisa na outra para fazer o negócio funcionar, né? Aí isso muitas vezes é visto, não que deixe de ser uma inovação, né? Mas mas aquele negócio do cara, né? O cara inventou a lâmpada, né? O cara começou do zero, inventou um negócio que totalmente revolucionário, né? Hoje em dia a gente vê que não é isso que acontece na maior parte dos casos, são ligações de pontos, né? E aí, como você falou dos recursos humanos, né? A gente tinha que treinar as pessoas hoje para ligar pontos. Né? A formação desse cara, né? Meu, com certeza, tecnicamente, tenho total certeza que vocês, né, da Cargill Nutron, vocês pegam um cara aí para treinar em termos técnicos, formular ração, tal, manejo, cara, vocês tiram de letra, vocês vão, né, fazer talvez melhor que a gente aqui na universidade, mas fomentar nesse cara essa linha de raciocínio, para o cara ligar ponto e aí fazer com que ele tenha esses insights de, pô, aqui nesse cliente falta isso, naquele falta aquilo, né? O cara ter uma visão né, desses pontos que ele precisa ligar, eu acho que isso que é fundamental no meio dessa história, né? E falando da parte sustentável dos recursos humanos, né? E falando da parte ambiental, né, Pedro? A gente sabe que
confinamento do Brasil é um confinamento de terminação hoje, né? 90, 100 dias aí, ou 15 semanas, né? Então, mesmo que a gente pegue o trabalho do Chizotti lá e fale, bom, beleza, 24 meses aí a idade de abate, a gente tem que aceitar que 20 meses esse animal passou no pasto, né? Ele passou só 3, 4 meses no confinamento, né? Ou seja, a nossa, né, a carne que a gente produz no Brasil, né? A gente pode chamar, né, a maior parte da carne de grass-fed, né? Porque, né, o bicho passou a maior parte da vida no pasto, né? Coma suplemento ou não, né, a maior parte do que ele ingeriu na vida é de pasto. Então, óbvio que a pegada de carbono, né, ou aonde tem que ser focado mais, né, nessa parte de balanço de carbono, tem que ser enquanto o animal está no pasto, né? Então, né, então, o confinamento ele surge como uma ferramenta para terminar, né? Aumenta a eficiência, tal, coloca um aditivo lá que diminui emissão de metano, beleza, mas né, é no pasto que a coisa acontece a maior parte da vida, né? Exatamente. Aqui, lembrando o nosso grande mestre, o professor Mário Paulino, que até aposentou recentemente. Legal. Na aula dele, ele falava muito bem, falou, se a gente pegar a carne brasileira, 90, né, 99% é forragem, é pasto, né? Não só o tempo de vida, mas dieteticamente falando, mesmo no confinamento, uma parte da dieta ainda é forragem, seja silagem de capim ou milho, seja lá o que for. Então, como você falou, a produção brasileira é baseada a pasto, esse é o nosso grande diferencial competitivo, creio que vai continuar sendo assim, o confinamento tende a crescer, mas sempre como uma estratégia para a gente poder intensificar a produção a pasto. Agora, falou um negócio bacana, inovar, tem várias formas de inovar. Obviamente que tem um aditivo que eu coloco no rumen lá, que reduz de 10% a 30% o metano, porque compete com enzima, porque compete com metanogênico pelusino H+. Isso é inovação, mas não é isso que sozinho vai resolver o problema, né? Claro. A gente precisa pensar de uma forma mais holística. Não, com certeza, com certeza. E aí em termos sustentáveis, vamos falar assim, né? Muitas vezes, né? Em vários cenários aí a conta não fecha, né? Assim, a gente está falando vamos dizer assim, jornalistas muitas vezes que vão tentar fechar essa conta de balanço de carbono, né? Mas que deixam de lado muitas vezes o impacto de uma reforma de pastagens, né? Ou seja, desse ciclo do carbono, né? Faz fotossíntese, né? Mas pô, uma planta que, né, tem maior tamanho, está mais desenvolvida, né? Tem mais células, né? Está mais exposta a calor, temperatura, luz, água, tem muito mais chance de fazer fotossíntese e sequestrar, né, carbono da atmosfera, né, do que outra que está degradada, né? Que está daquele tamanho. Uhum. E muitas vezes o pessoal esquece, né, Pedro, que o boi, a gente não está falando aqui que o boi não emite carbono, emite, a gente sabe disso, né? Pelo arroto, principalmente, né? Eructando, né? Uhum. CO2 e metano, mas a gente esquece também que a gente não, né? O pessoal esquece que o boi urina, né? Ele defeca no solo e isso é incorporado no solo, né? Esse carbono é incorporado no solo, né? Então eu falo que o ciclo do carbono é lindo, né? Porque o boi emite, o que ele emite pela boca, né, vai para a atmosfera, mas o que ele emite via urina e via fezes, isso incorpora no solo. E se tiver um bom manejo de solo, um bom manejo de pastagem, vem o capim, né? O capim cresce, o próprio animal consome esse capim, né? Ou seja, o ciclo recomeça novamente, né? E parte desse carbono, obviamente, dependendo da estratégia, se a estratégia for bem feita em termos nutricionais, vai ficar retido no animal né, e vai fazer carne, né? Ou seja, não vai para a atmosfera, né? Então, dentro desse cenário, né, que eu falo assim, se o pasto tiver degradado, é óbvio que a captação de carbono vai ser menor, o animal também vai ter, né, um alimento de pior qualidade. Como que ele fixa carbono, né, em termos de produção de carne com alimento de pior qualidade, né? Então, óbvio que o balanço em algum momento vai ficar positivo, ou seja, o animal vai mais emitir, né, do que sequestrar, né? Aí a coisa começa a ficar desbalanceada, né? Mas não é esse o sistema tradicional que a gente cultivou no Brasil durante muito tempo, né? E que nos últimos, né, uns 40 anos para cá, que as pastagens começaram a ficar degradadas, tal, esse tema de pastagem degradada veio à tona aí final da década de 90, início da década de 2000, que a maioria dos pastos do Brasil estavam degradados e tal, né, toda aquela história, né? Só que a gente, né, tem um monte de dado aí para mostrar que a intensificação e a eficiência dos nossos sistemas de produção nos últimos 20 anos, né, a gente diminuiu a área de pastagem, mas aumentou a produção de carne, né?
Então, assim, indo num caminho, né, de sustentabilidade, né? O que você acha sobre isso? E aí, Danilo, eu acho que o grande desafio é informar a população sobre isso, sabe? Que é justamente o nosso projeto que a gente lançou há algum tempo aí, a Carne do Bem, porque quando a gente fala entre nós aqui, entre nossos amigos produtores, técnicos, a gente já sabe de tudo isso, né? De certa forma que a produção intensiva, usando tecnologia, ela tem um saldo positivo de carbono, ela não agride o meio ambiente, na verdade ela até colabora, etc. Só que a gente precisa atingir aquela dona de casa, aquele advogado, aquele médico que vai comprar carne, que não entende nada disso e que ouve essas notícias de que metano está destruindo camada de ozônio, de que pecuária acaba com a Amazônia. Essa turma que a gente precisa atingir, né? E a gente precisa ter um foco, uma forma de comunicar diferente com essa turma, por isso que a gente criou o Carne do Bem, a gente precisa de outras ações nesse sentido, porque no final do dia, quem sustenta toda a cadeia é quem está lá na ponta comprando a carne, né? Quem assina o cheque. E se a gente não educar bem essa turma, não levar informação realmente de qualidade, de uma forma diferente, uma forma que ele consiga absorver, é fundamental. E aqui eu estou lembrando de um trabalho, rapaz, não sei se você lembra, 2017, já tem um tempinho já, o pessoal nos Estados Unidos fez uma simulação seguinte, se a gente eliminasse proteína animal da dieta dos humanos, o que aconteceria com os gases de efeito estufa? Cara, ia reduzir menos de 3%, o impacto é mínimo. E a gente ia ter que suplementar a dieta, porque as dietas à base de planta, sem produto de origem animal, não sustentam de forma saudável os seres humanos. Então, assim, a solução não é acabar com a produção animal. A produção animal é fundamental, vai continuar sendo, a gente só precisa utilizar os recursos de forma mais eficiente e educar bem o consumidor. Esse consumidor está carente de informação, ele é bombardeado por muita informação errada, né? Essas anitas da vida aí, que queira ou não, acaba atingindo muita gente, e a gente precisa lutar contra esse pessoal, né? Eu falo que muitas vezes o problema é falta de comunicação, né, Pedro? Eu acho que o Maurício Palma Nogueira vem fazendo um trabalho muito legal nessa divulgação, mas a comunicação em termos de agência de marketing, né, profissionais especializados em comunicação, né, para falar assim, cara, o negócio não é bem assim, não, ó, olha isso, fazer aqueles, né, hoje já melhorou muito, mas aqueles charts de, né, super educativos, passa na televisão, né, comparado com outras áreas, né, a gente, né, dentro aqui do negócio do agro como um todo, né, nem só de carne, a gente faz muito pouco isso, né, a gente é muito pouco representado, ou a gente faz poucos investimentos, na verdade, né, na área de comunicação comparado com outras áreas, né, então, a gente fica muitas vezes, como você bem disse, né? No nosso métier aqui, né? Quando nós conversamos entre nós, pô, tá tudo certo, pô, nós somos super sustentáveis, a gente, pô, estamos arrebentando, né? Mas não é a mesma visão que tem, né? O cara que é leigo, né? O cara que não tá dentro da nossa... O cara que não tá dentro da nossa área, né? Um exemplo com o programa Carne 4.0 que a gente fez lá, né? É muito fácil falar para um monte de gente que está no mercado da carne e tal, é isso, é aquilo e tal, né? O que aconteceu, né? Eu sempre disse assim, né? A gente chama médicos, né, para falar durante o programa, para falar de colesterol, tal, lá no final, né? E aí eu sempre disse que a gente nunca tinha sido convidado para dar uma palestra no evento médico. Falei uma coisa que eu gostaria muito de sair, né, do meio do pecuário e agrário e ir para o evento de saúde e falar assim, bom, vamos discutir produção de carne com médicos, com pessoas que muitas vezes defendem o consumo de carne, muitas vezes não, né? Tem médico que adota uma linhagem totalmente, né, uma linha aí vegana, vegetariana, né? Acredita que carne faz mal para a saúde, né? E aí depois do programa desse ano começaram a surgir alguns convites para a gente montar, né, painéis num congresso médico. Exatamente. Oh, bacana. Levar esse tipo de informação. E isso que é bacana, né? Porque se a gente ficar só conversando entre a gente, né? Não tem jeito, né? A gente não vai sair da bolha, né? A gente vai ficar numa bolha, num quadradinho, e a gente não vai atingir quem a gente quer, que é exatamente o que você está falando, o consumidor que compra carne lá no final da cadeia, né? É isso aí. E algumas vezes eu já entrei nessa discussão faço check-up, já estou na idade de fazer check-up todo ano. E algumas vezes eu me deparei com o médico, o cara recomenda, você tem que comer menos carne vermelha. E a gente entrava numa discussão meio que
Ah, tá, então tá, me convença por que eu tenho que comer menos carne vermelha. Fatos e dados. Cadê os trabalhos científicos mostrando que se eu comer menos carne vermelha, eu vou melhorar minha saúde? Qual o problema da carne vermelha? Então, assim, a gente realmente precisa, e é muito bacana saber que você está sendo convidado, que é uma chance da gente poder levar informação para essa turma, né? Porque tem muita desinformação no meio do todo o processo aí. E se carne fizesse mal, eu sempre brinco, Argentina, Uruguai, estava todo mundo morrendo, né? Estava regredindo a população desses países, tanto que eles comem carne, então o caminho não é por aí, não. Exato, uma vez eu fui, faz uns 10 anos já, eu fui num congresso na Argentina, e aí veio uma médica da Inglaterra, nessa pegada, assim, era um congresso de pecuária, óbvio, aí no final tinha uma médica da Inglaterra que ela foi e falou assim, para você não ter problema cardíaco, você tem que Uhum, comer 70 gramas, no máximo, de carne vermelha por dia. Ou seja, uhum, meio quilo na semana, né? Ela fez a conta vezes uhum. 7, né? Falou meio quilo na semana. Os argentinos, assim, o auditório, assim, explodiu numa risada. Sabe aquela risada irônica? Eu falei, pô, meio, Acabou com a palestra dela. meio quilo por semana, aí não dá, né? Não dá. Eles comem Ótimo. meio por dia, né, se brincar. Não, meio, eu tranquilo, meio por dia, tranquilo. É isso aí. Mas legal, Pedro. Bom, voltando um pouco aqui na palavra sustentável, né? Uhum, A gente tá falando de produção de carne sustentável, né? Mas parece que isso virou uma coisa inatingível, né? A gente está falando, a gente tem aquele cara que pensa que sustentável é um sistema agro-silvio-pastoril, não que não seja, né? Puta, uhum, puta uhum, exemplo, né? Mas como você já bem disse, né? É possível, né? Você ser sustentável, não precisa ter um agro-silvio-pastoril, né? Então são coisas simples, né? Que a gente está falando aqui de ligar pontos, né? E também, como você disse, tem aquele cara que acha que ele vai comprar um produto em específico e isso vai tornar ele sustentável, ou seja, o cara ele não foi sustentável a vida inteira dele durante ou durante a vida do animal, né? Ele não fez nada direito, não foi sustentável. Ele acha que nos últimos 3 meses ele vai se tornar sustentável, né? Porque surgiu um negócio lá no mercado que ele vai colocar na dieta agora e beleza, tá tudo certo. Eu mitiguei todo o carbono que o boi emitiu na vida inteira dele, eu vou resolver agora nos últimos 3 meses, né? Então, acho que seria legal a gente se posicionar, né, em relação a isso, né? E as pessoas, assim, para finalizar, antes de passar a palavra, acham que carne sustentável muitas vezes não é uma carne de qualidade, né? O cara acha que ele tem que abrir mão de muita coisa para produzir uma carne sustentável. Tem muita gente que pensa isso. Não, eu gosto de confinamento, vamos uhum. descer a energia aqui nos bichos, terminar logo, ganhar dinheiro e acabou. Ser sustentável, cara. Pô, vou ter que abrir mão de um monte de coisa e talvez vamos dizer assim, o sistema fique menos lucrativo, né? Tem muita gente que tem essa visão hoje, queira ou não queira, porque coloca na cabeça a história do o extremo, né? Vai ter que reformar pasto, o animal vai demorar mais tempo para ser abatido porque vai ficar no pasto, né? Todo esse tipo de Uhum. coisa que o cara às vezes ele acha que ser sustentável é abrir mão, né? É comprar uma ideia, vamos dizer, poética e abrir mão um pouco de lucratividade ou desse tipo de coisa. Exato, e o Brasil, assim, ele é de muito modismo, né, Danilo? Então, às vezes a gente vê surgir, por exemplo, grass-fed. Esses dias eu tive em Cuiabá, rapaz, eu fui jantar numa churrascaria lá, e o menu falava que era um conceito inovador no Brasil, que é o tal do grass-fed. Se grass-fed foi inovador no Brasil, eu não sei o que é inovador, né? Porque desde que Brasil é Brasil, a carne nossa é produzida a pasto. Mas, de novo, está comunicando com aquele consumidor lá da ponta, que é leigo do assunto e tudo mais. Assim, uma coisa que eu estou relembrando aqui, questão igual você falou aí, questão do boi orgânico, carne orgânica, produção orgânica de uma forma geral, né? A ciência, mais do que já comprovou, e tem uns trabalhos focados em bovinocultura de corte, carne da Casper, que produzir carne orgânica, na verdade, é menos sustentável do que a carne commodity, né? Sem Uma dúvida. vez que carne orgânica, sim, o pessoal abre mão de usar tecnologia, abre mão de um monte de coisa, aí você precisa de mais área, você precisa de mais água, produz menos. Então, assim, muita gente associa carne orgânica com algo que é mais sustentável, quando na verdade não é o oposto. Exato. Carne produzida com Ótimo. tecnologia, ela, né, a gente usa menos água, menos terra, o animal produz mais arrobas ou mais quilos de carne por ano. Então, no final do processo, a carne, entre aspas, commodity, parece que commodity é um termo até ruim de utilizar, mas a carne tradicional, empregando as tecnologias, ela é mais sustentável do que carne orgânica.
Então, assim, a gente precisa deixar isso muito bem claro. E, de novo, essa informação precisa chegar lá na ponta, porque isso é muito crítico, né? Igual você falou, produzir carne sustentável não é abrir mão, não, muito pelo contrário, é usar a tecnologia que já está aí. O sustentável já fala, primeiro, tem que ser economicamente sustentável, tem que dar dinheiro no longo prazo, né? Se não der dinheiro, não é sustentável. Sem dúvida. E aí, quando a gente fala carne de alta qualidade, aí já entra uma outra esfera de discussão. Aí eu acho, Danilo, que se a gente quer produzir realmente uma carne de altíssima qualidade, com consistência, de maciez, marmoreio, etc. e tal, aí sim a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Na minha visão, pelo menos, eu achava que seria possível produzir essa carne com o animal inteiro, desde que ele fosse jovem, alimentado com dietas de alta energia desde novo. Eu já mudei minha opinião, para mim não dá para produzir carne de alto padrão com consistência com o animal inteiro. Então você tem que castrar, e quando você castra, você abre mão de desempenho. Nós estamos falando aí de 17, 22% a menos de ganho, um animal que vai ter uma eficiência biológica pior e tudo mais. E essa ineficiência da produção, comparativamente com o animal inteiro, ela precisa ser remunerada na ponta, né, na venda da carne. E os projetos de carne de qualidade que a gente tem visto remuneram e sobra uma margem ainda. Mas a mensagem é: sustentável não é ser menos eficiente produtivamente falando, muito pelo contrário, acho que as duas coisas andam juntas, né? Falando nessa linha, né, Pedro, eu também estou envolvido em alguns projetos aí de produção de carne, né, nesse sentido de carne de qualidade, e você sabe muito bem que a diferença de você começar um protocolo nutricional lá na barriga da mãe, já lá atrás, que era o que muita gente não fazia, faz muita diferença em termos de maciez, marmoreio, né? Então, eu costumo falar assim, se você fizer tudo certinho, ligar os pontos certinho desde a barriga da mãe, pode ser que você termine o seu animal, por exemplo, num semi-confinamento, seja suficiente, né, do que você tem que colocar ele no confinamento, né? Fez expressar lá atrás tudo que ele tinha que expressar, ele tinha condição de expressar fibra, adipócito, né? Então, pode ser que lá na frente ele chegue num ponto tal que você atinge o padrão que você quer, simplesmente terminando ele, né, dependendo da época do ano, talvez no semi-confinamento, do que tendo que mandar esse animal para o confinamento, ou seja, o animal fica a vida inteira no pasto, concordo com você que em algum momento tem que castrar, né, né, ou trabalhar com as novilhas, né, mas o impacto que se tem, né, dessa tecnologia de programar, né, como você já trabalhou com isso também, né, com programação fetal, né, agir, né, durante a gestação da mãe, isso faz muita diferença em programas de qualidade, né? É total diferença. E aqui fazer um tributo mesmo lá ao Mindu, né? Eu acho que o Mindu é o cara que realmente trouxe esse conceito de programação fetal, já conhecido há muitos anos na parte de humanos para bovino. Acho que ele é o grande porta-voz disso. E eu acho que o conceito já está disseminado pelo Brasil afora e realmente faz total diferença, sem dúvida nenhuma. Programação fetal, ela ajuda sobremaneira. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse programa de carne de qualidade, que eu lembro sempre do Roberto Barcelos, né, que foi um dos caras mais que liderou isso, né, um dos pioneiros nessa área aqui no Brasil, que muitos faziam carne de qualidade, muitos figuristas faziam garimpagem, né, na sala de desossa. Exato, Então chegava na sala de desossa lá, via uma carcaça que estava mais bem acabada, na hora que abria o contrafilé estava um pouquinho mais de marmoreio. Ele conseguia garimpar porque o mercado até então era incipiente, ele conseguia fazer isso. Hoje mudou totalmente de figura, hoje não dá mais para garimpar a carcaça, né, mesmo porque o mercado cresceu muito, então a gente precisa ter realmente segurança de volume, e para ter segurança de volume e consistência, você precisa atacar o sistema como um todo, ele precisa ser verticalizado. E eu sempre falo dando um exemplo aqui, o Ricardo lá da Bife Passion, que é um grande parceiro nosso, a gente sempre fala, dominar todo o processo, ou seja, do sêmen até o frigorífico, te dá muito mais poder de realmente produzir uma carne diferente. Quando eu não domino todo o processo, quando eu estou só na terminação, ou mesmo só na recria e na terminação, a gente já viu grandes projetos morrerem porque eles dominavam somente a terminação, né? Comprava o bicho já pronto para entrar no coxo, esquece. Tudo que aconteceu para trás, você não domina, isso tem um impacto muito grande. Então, eu acho que, não sei se a palavra seria verticalizar, mas atuar em todas as fases, né? Cria, recria, engorda, é fundamental se o objetivo é produzir carne de alto padrão de forma consistente. Não, sem dúvida, concordo
concordo plenamente. A hora que a gente não tem o controle de cada elo, as coisas começam, né? Você deixa outras pessoas, né, tomarem conta de um elo que é importante para você, né? Então, é aquela história, aquela máxima que tinha antigamente, né? Ah, é mais barato suplementar o bezerro do que suplementar a vaca, né? Mas se você não suplementar a vaca, que bezerro que ela vai dar para você para suplementar no futuro, né? Então, Exatamente. então, aquela história, né? Você quer, não, beleza, vamos suplementar o bezerro, tá, mas e a mãe, né? Então eu acredito no contrário, né? De suplementar os dois, na verdade, né? Mas com foco na mãe, né? Preciso suplementar a mãe, como é que vai ser, né? A questão do bezerro. Vamos gastar recurso, investir recurso com bezerro ruim, né? Que desenvolveu poucas células, né? Aquele bezerro amarrado que a gente fala, né? No campo, né? Então, essa é outra máxima também aí de, né, sei lá, de 20, 30 anos atrás, talvez até mais que isso, né? Que alguém falou que era mais barato, né? Assim, que é mais barato suplementar, mas o efeito a médio e a longo prazo, né, são desastrosos, né? Se a gente parar de suplementar a mãe e começar a só suplementar o bezerro, para onde a gente vai, né? Em termos pecuários, não é sustentável, né? Então já estamos falando que não é sustentável, né? Gastar recurso com bezerro ruim, né? É isso aí. Eu acho que esse é outro tabu que está sendo quebrado, questão de suplementar a vaca, né? Até pouco tempo atrás, até hoje, muita gente fala que não fecha a conta suplementar a vaca, e a gente vê tragédia, né? Taxa de desmame de 60%, vaca produzindo 120 quilos de desmamado por vaca exposta, quer dizer, isso já está caindo por terra. A gente tem visto muito confinador que já está com essa visão. Estava no Tocantins semana passada, um cliente grande nosso lá, que ele faz recria e engorda, o cara já viu. Para ele está muito claro na cabeça dele o benefício que é o famoso bezerro do cedo, né? O bezerro que ele compra lá na desmama, o Sem dúvida. picolezão, como a gente fala na prática aí, né? Uhum. É o bezerro que vai ganhar mais carcaça no confinamento, é mais eficiente. Inclusive, eles estão até pagando, que é mais do que justo, é o ciclo virtuoso. Ele paga um prêmio para o cara que entrega para ele esse bezerro, porque ele sabe que esse bezerro vai entregar mais, é o bezerro filho de uma vaca mais bem cuidada, de um sistema de produção de cria mais caprichado, né, do ponto de vista de nutrição, de gestão, não é só nutrição também, você precisa ter uma estação de monta curta, você precisa organizar a fazenda, então tem uma série de fatores aí dentro aí, mas eu acho que experimentar a vaca, para mim, de uma realidade, a gente tem aqui no Brasil, voltando um pouco aqui para o mundo da academia, né, que a gente conversou no começo, tá muito desafiador fazer pesquisa no Brasil hoje, você está passando por isso, né, imagino, as fontes de financiamento do governo praticamente Não, demais. muito escasso, né, e precisa fazer, eu acho que isso até é positivo por um lado, porque isso força um pouco essa interação com a indústria, a gente tem visto um crescimento muito grande desse interesse, antes até não tinha muito dinheiro de CNPq, FAPESP, etc. O pessoal era, não precisa da indústria, não. A indústria é o lado negro do negócio, né? Eu acho que hoje quebrou isso também, né? Com certeza, com certeza. É... Fazer pesquisa com vaca é muito difícil no Brasil, eu queria Puta, eu ia falar complementar, né? isso. Muito Fazer difícil, pesquisa cara. com vaca é ciclo longo, você precisa manter um rebanho de cria, e aqui eu não poderia deixar de citar dois grandes amigos que têm lutado muito para poder fazer pesquisa com vaca, que é o Márcio Duarte, lá em Viçosa, e o Matheus João Belo, em Lavras. Sim. A gente tem feito trabalhos junto com eles. Cara, muita coisa bacana, metabolismo de vaca prenha, não só a questão de formação fetal do bezerro e tudo mais, mas o metabolismo da vaca em si. Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente precisa avançar. Porque, assim, muito se fala em vaca Nelore. A vaca Nelore, ela se vira. Você bota ela num pasto rapado lá, ela se vira. Não, não é bem assim, né? Passou também esse ponto, né? É complicado, né, Pedro? Fazendo outro adendo, né? O CNPq lançou o famoso edital universal, né? Esse ano. Aí lançou, todo mundo correu lá para escrever um projeto para submeter, porque o recurso, não lembro lá, o recurso era muito grande disponível, né? Falou, pô, melhorou a coisa, né? Inclusive, o nosso grupo aqui escrevemos lá, submetemos um projeto. Aí, perto da hora de divulgar o resultado, fala assim, ó, não, dos recursos divulgados, só 10% vão ser liberados, os outros 90% estão contingenciados. Aí sai a resposta lá, fala assim, pô, seu projeto é legal, pô, tem mérito, mas não vai ser financiado, porque devido à escassez de, né, ou contingenciamento de recursos, você fala, porra, né, meu? Os caras acham que a gente tá brincando aqui, né? A gente perde tempo.
você, queira ou não queira, você investe tempo em fazer um projeto, não é uma coisa simples, você sabe muito bem, né? Que não é assim da noite pro dia, vamos pegar, colocar um negócio ali. Não, você investe uma horas do seu tempo para você levantar um projeto, tem uma documentação gigantesca para preencher, é uma burocracia no governo federal, assim, né, para mandar um projeto, aí você chega lá na hora, pô, 90% dos recursos cortados. Eu, sinceramente, se soubesse disso, nem tinha mandado. Eu não vou, meu tempo não vale isso, né? Você... É até falta de respeito, né? É falta de respeito, né, cara? É falta de respeito. Então, assim, realmente está escasso os recursos, né? A nossa linha aqui, a gente vem praticamente trabalhando um ano sim, um ano não com a indústria, né? Então, trabalha um ano com um projeto mais básico, né? Que está financiado pela FAPESP, pelo CNPq, no outro ano com a indústria. Graças a Deus aí eu estou há 12 anos já na Unesp, nunca ficamos aí um ano, né, sem fazer experimento ou sem, né, ter essa interação com a indústria, né? Mas realmente é complicado. Se depender só de recurso público, você não produz ciência como você gostaria dentro da universidade hoje, né? A universidade não tem, a universidade em si, você sabe, não tem dinheiro para fazer pesquisa. A universidade está, a maior parte das universidades do país, elas estão com a maior parte do orçamento comprometido com folha de pagamento, manutenção da universidade, dinheiro para pesquisa é muito pouco. Aí a gente tem que depender das fundações, né? Fundações, governo federal, né? E aí tem que cair na iniciativa privada, né? Que é super, né? Que é super bem-vindo, né? Eu vejo como, né? Como super bem-vinda essa parceria, porque óbvio que as linhas, né, os princípios têm que se alinhar, né? Eu não vou pesquisar, né, começar a pesquisar suíno e aves agora, né, sendo que eu não tenho expertise para isso, né? Então, lógico que tem que alinhar aí as linhas e as vontades, né? Mas ter essa interação com a indústria para produzir um dado científico, um trabalho alinhado com o que a sociedade quer, como você bem disse no começo, né? Então, plano de sustentabilidade, não só econômica, mas também ambiental, social, né? Alinhado nesse sentido, né? Eu acho que muito mais a indústria pode trazer para a universidade esse cunho social e ambiental, né? E econômico, do que a gente ficar aqui dentro da universidade batendo cabeça e infindáveis horas de reunião, tentando ditar alguma coisa, né? Sendo que quem dita a coisa vem lá da ponta, né? Exato, cara. Eu acho que essa interação ela é muito, como eu disse, ela é muito saudável para todo mundo, né? Porque não é só questão do recurso financeiro para pesquisa. Se a gente for pensar, um professor igual você, que tem interação com a indústria, sem dúvida nenhuma, a visão é diferente, a abordagem na sala de aula, a aula Claro, dos claro, sem alunos é dúvida. diferente. Abrem-se muitas oportunidades para os alunos, né, de emprego, de estágio e por aí vai. Eu acho que é um círculo realmente virtuoso essa interação e a gente tem, graças a Deus, a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Uma outra questão, Daniel, outra dimensão que eu acho que é importante a gente destacar, que era um mundo que eu confesso que eu até então tinha um conhecimento muito pequeno antes de vir para a indústria. Se a gente parar para pensar, cara, quem faz extensão no Brasil são as empresas. Quem leva conhecimento para as fazendas são as empresas. Não existe um serviço de extensão oficial. Claro, existe Emater, mas a gente sabe da dificuldade que tem de estrutura e tudo mais. Então, só citando o nosso exemplo, nós temos 87 pessoas no campo e todo santo dia o que essa turma tem feito é levar a solução para o cliente. Obviamente que no final do dia nós precisamos vender um produto que é o que sustenta qualquer cadeia. Só que isso não quer dizer que a gente faz isso a qualquer custo. Não, muito pelo contrário. Nosso time ele está constantemente levando tecnologia para os nossos clientes, levando informação. Então, assim, quem faz extensão no Brasil hoje, gostem ou não, são as indústrias. Não é o serviço público, né? Isso. Exato, eu concordo totalmente. E essa interação ela é fruto, ela vai dar esse fruto. Vai ter um aluno mais qualificado, um aluno que vai se tornar muito mais preparado para o mercado de trabalho e que vai desempenhar esse papel fundamental de fazer extensão, né? Eu costumo falar, viu, Pedro? Concordo totalmente com você. Eu costumo falar que se as universidades públicas continuarem na mesma toada ou com as mesmas estratégias de gestão e de administração que elas têm hoje, daqui 10 anos acaba. Acaba, eu falo assim, porque o que está acontecendo? Como você bem disse, a maior parte da extensão do país, quem faz são as empresas. Né? Extensão, por mais que a universidade, né, eu estou aqui já há 12 anos, toda vez tem lá a pró-reitoria de extensão e tal, cara, não sai do lugar o negócio. E é a mesma coisa agora com o treinamento dos alunos, que a gente já falou antes. Quantos alunos
vocês, né, ou assim, né, os profissionais que vocês, né, não só da Cargill Nutron, mas que as outras empresas contratam, você tem que treinar o cara de novo. Você pega, você tem que enfiar o cara numa sala de aula, ensinar para o cara tudo que ele não aprendeu na graduação. A maioria das vezes não por vontade dele, que ele não aprendeu, porque ele brincou, nada disso. Vocês não iam selecionar um cara assim, mas é porque realmente a formação foi deficiente. Ou seja, vai chegar num ponto que as empresas fazem toda a extensão, fazem todo o ensino, porque o cara não forma direito, a universidade não faz o trabalho, você tem que fazer o ensino. A universidade não faz extensão, você faz extensão. E o que está acontecendo já há algum tempo, a indústria também faz pesquisa. Quantas indústrias, quantas empresas multinacionais não têm o próprio centro de pesquisa hoje? Com esse volume de pessoas com doutorados, né, e cientistas super competentes. Mas daqui a pouco, para que nós vamos ficar fazendo dentro da universidade, né? Ensino, pesquisa, extensão, sendo que a indústria já está fazendo isso. Então, eu falo que se continuar desse jeito, daqui 10 anos, quem que vai ficar aqui, né? Quem que vai apagar a luz e fechar a porta? Porque é isso que vai acontecer, né? Ou seja, ou os profissionais mais, vamos dizer assim, mais gabaritados vão deixar a universidade, né? Não foi por esse motivo que você deixou a universidade, tenho certeza que não, mas vai acontecer os caras ou vão sair do país, como muita gente saiu, largou a universidade no Brasil e foi ser professor fora do país, por questão de oportunidade, ou simplesmente vão para a indústria por questões de princípios, questões financeiras também, ou por continuar a fazer uma parte do trabalho que faz dentro da universidade, mas agora na indústria. Então, e aí se abre espaço na universidade para pessoas, vamos dizer assim, menos qualificadas tomarem o seu lugar e assim, né? É aquela bola, é aquele círculo vicioso negativo, né? Porque queira ou não queira, né, Pedro? Você sabe disso, as universidades públicas não têm o bolso tão fundo para ter aquele baita campus tecnológico tal. Quem sempre fez a diferença na formação dos alunos foram os professores, né? Os professores que tiveram a oportunidade de estudar fora, tal, chegam lá super qualificados. E aí, para passar a dividir essa experiência e conhecimento com os alunos. Agora, se o recurso humano também começar, né, decrescer, né, cair em qualidade, e já dito que não tem um baita investimento em tecnologia, aquele negócio super estruturado nos campos públicos, né? Então, né, a gente está fadado aí daqui a algum tempo a, né, desaparecer ou se tornar muito pequenininho, né, as universidades públicas. Mas a gente tem que lutar para isso não acontecer. A universidade pública tem um papel importantíssimo. Sem dúvida. E aqui na Nutron a gente eu pessoalmente tenho lutado muito. Não é fácil, tá? Com todo o propósito, com toda a vontade, ainda é difícil. Às vezes é muita burocracia, às vezes visão de mindset diferente, mas a gente tem lutado porque a universidade, queira ou não, é onde se formam, né? Dá oportunidade para as pessoas, onde está realmente o conhecimento, mas eu concordo plenamente com você, as coisas precisam mudar, senão... Precisa mudar, Pedro, precisa mudar. Não, A gente já está tendo alguns indícios, né? Como você disse, te liguei para pedir uma indicação, tá falando, Pedro, agora não tenho quem te indicar, né? Eu fico super frustrado quando eu tenho que fazer isso, de verdade. Não só com você, mas com as outras pessoas. Falo assim, não é possível, cara, que eu não tenho um cara para indicar dentro desse perfil, né? Cara, é frustrante, cara, você tá dentro de um ambiente de formação de pessoas e chegar, né? É uma recompensa, né? Alguém te pedir uma indicação, você fala assim, porra, agora é minha oportunidade de indicar um cara aqui que, pô, trabalhei na formação dele, uma baita oportunidade, né? E aí você não tem quem indicar muitas vezes, né? Então, com certeza é frustrante, mas a gente precisa trabalhar nisso. Mas também tem uma burocracia muito grande, né? E tem uma renovação vindo aí, né? Vão ter muitos concursos, né? Então vai ter uma renovação que vai acontecer natural. E eu espero que, né, que com sangue novo nessa jogada aí a coisa, né, a coisa mude um pouco, mudem-se um pouco as estratégias, né, que têm sido feitas até então, né? É isso aí. Bom, acho que para a gente finalizar, Pedro, a gente podia falar um pouco mais agora. A gente falou bastante, né, dessa sustentabilidade, né, dessa produção de carne, né? E que se tem, a gente podia falar um pouco né, falamos de tecnologias aí de ligar pontos, né? Mas a gente podia falar um pouco de tecnologia agora, né, mais específica, né? Para a gente né, finalizar esse assunto de, né, sequestro de carbono, balanço de carbono, né?
O que vocês têm feito e, né, o que a Cargill tem feito, você tem visto no campo, em termos de tecnologias mais específicas que a gente pode usar, né, em termos nutricionais ou em termos produtivos, para a gente auxiliar, né, e contribuir, né, com uma maior sustentabilidade da produção de carne. Daniel, tem uma gama grande aí de tecnologias, cara. Eu acho que existem tecnologias de produto em si, né, que são produtos específicos e tudo mais, e tecnologias de processo, como você falou muito bem. Quando a gente pensa em carne de alto padrão, a gente tem trabalhado com os nossos clientes que, a grande maioria, né, os projetos que realmente têm sucesso são aqueles projetos que começam desde a vaca e vão até o produto final. Esse aí a gente consegue realmente produzir um produto diferente, com consistência. Então, a gente usa tecnologia de processo, como eu falo, que é cuidar bem da vaca prenha, definir um plano nutricional para ela durante toda a gestação, né? Eu acho que todo mundo, o pessoal sempre pergunta, né? Onde que é melhor, então? É no terço inicial, no médio e no final? Eu acho que não tem momento melhor. Você tem que atacar toda a fase de gestação da vaca, né? Cada um tem uma função importante. O terço médio é a questão de formação de fibra, o terço final é a questão de formação de adipócito intramuscular, dentro daquele conceito do marbling window, né? Que vai da fase final de gestação até os primeiros meses pós-natal. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido para poder propiciar ao bezerro o máximo potencial de formação de adipócito, e depois, lá na frente, a gente vai ajudar ele a encher esse adipócito intramuscular de gordura, né? De gordura intramuscular. E a gente tem tecnologias de processo também, a gente usa desde tecnologias já consolidadas, né? Como ionóforo, que é um outro ponto que daria outro rol de conversa aqui, mas eu tenho começado a ver, Danilo, interesse de produtores por livre e espontânea vontade de retirarem ionóforo das dietas, em função daquilo que a gente começou a ver lá do início. Quem assina o cheque é o cliente. Então, tem alguns pecuaristas produzindo carne de alto padrão que está entrando dentro desse conceito de carne, vamos chamar aí all natural. Isso não quer dizer, que fique bem claro aqui para quem está nos ouvindo, que o ionóforo não seja natural, que o ionóforo não seja sustentável, seja seguro. Mas se um pecuarista, ele por livre e espontânea vontade, ele decide por não utilizar, por ele acreditar que ele consegue adicionar um valor adicional à carne dele, por que não? Cabe a nós oferecer para ele uma solução que seja o mais próximo possível do ionóforo. Então, a gente tem trabalhado também nesse sentido. A gente tem uma linha específica, chama Nature, que a gente tenta. Eu acho que ainda não chegou num ponto de a gente conseguir uma solução pensando em custo-benefício, tá? Que é equiparar uma monesina. A gente tem solução que equipara do ponto de vista zootécnico, porém financeiro não. São tecnologias mais caras, né? Sim. Mas que são possíveis de serem implementadas. E várias outras tecnologias, como eu já falei, tecnologia consolidada. Lá no Tocantins, semana passada, a gente está fazendo conta lá com a turma lá. Se você pegar, por exemplo, um garrote na seca, recriando, se ele ganhar 100 gramas, se você colocar na conta pasto, suplemento, mão de obra, é uma arroba que custa mais de R$500. Pouca gente faz essa conta, né? Então, assim, se eu usar um sal proteinado, um proteico energético bem balanceado, certinho, cara, não tem nada de novo, mas eu vou sair de um ganho de 100 gramas para um ganho de 300, 400 gramas, e seria uma arroba de R$500, R$600 para uma arroba de 200 e poucos reais. Então, isso para mim é tecnologia, não deixa de ser tecnologia, né? Exato. E plano nutricional também, sabe? Eu acho que mais do que produto é processo, é plano nutricional. Onde eu estou, onde eu quero chegar e fazer a conta para trás. Eu quero produzir um animal de 18 meses com tal e tal característica. Beleza, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Ou eu quero produzir uma carne extremamente, eu quero garantir 99% de maciez, sabor e suculência para o meu cliente. O que eu preciso fazer? Então, acho que para cada sistema existe um pool de tecnologias que podem ser implementadas, desde as mais consolidadas, mais conhecidas, até coisa inovadora também, porque, afinal de contas, se a gente não inovar, a gente não avança. A gente tem que estar sempre inovando. Então, e dentro desse contexto de inovação, um produto específico, né, eu poderia citar um exemplo, é o Silver, uma tecnologia que a gente está trazendo para o Brasil, vai concorrer com o Bovaer da DSM, eu não tenho nenhum problema de falar aqui, mas sendo bem transparente, né, a Bovaer da DSM tem o 3-NOP lá, né, que ele vai competir lá na última etapa da biohidrogenação pela enzima redutase lá e tal. O nosso é uma pegada diferente, o nosso ele compete por hidrogênio, pelas bactérias metanogênicas, mas o princípio, no final das contas, é o mesmo, é reduzir metano, e a gente pode utilizar outras estratégias, por exemplo, lipídio, está mais do que de conhecimento notório que lipídio reduz metano. Exato. Então está na nossa mão, né, do formulador principalmente, definir um nível de lipídio que não comprometa
degradação de fibra no rumen, consumo, etc. Claro. Relação concentrado volumoso, então é mais ou menos nessa linha que a gente tem trabalhado. Bacana, bacana. Como você bem disse, né? Gostei do contraponto que você fez em relação às tecnologias, beleza, legal, mas tem lipídios, né? Lipídios há muito tempo já se sabe que, né, um mitigador aí natural de metano, sem contar que é um ganha-ganha, né? Toda vez que a gente coloca lipídio na dieta, se adensa a dieta, né? Dependendo do objetivo, aí aumenta leite, aumenta a produção de carne, né? Então, melhora score de condição corporal das vacas, né? Então, né, sempre... e de quebra ainda mitiga, né? Ou seja, né, diminui a emissão de metano. Então... Só tem que deixar claro uma coisa, né, Dani? Tem que ser lipídio que seja atuante no rumen, que eu já vi gente falar de usar gordura protegida para reduzir metano. Eu já não sei como é que funciona exato, o mecanismo de ação. Né? Exato. exato, perfeito. Muito bom, Pedro, muito bom. Bom, agradeço pelo seu tempo, disponibilidade, né? Enfim, de vir até aqui conversar com a gente, aqui no canal de Ruminologia. Tenho certeza que a audiência vai ser gigantesca aqui nesse episódio, até porque muitas pessoas aí da audiência, né, pediram, né, que a gente conversasse aqui. Acho que foi um papo muito legal, que eu tenho certeza que, né, um papo muito conceitual que pode evoluir, né, pode dar ideias para muitas pessoas, né, evoluírem, né, de forma mais específica alguns conceitos, como também, dependendo da interação aqui, pode surgir um outro convite para uma entrevista aí, parte 2, né? Alguma coisa mais específica do que a gente conversou hoje. Isso aí, Danilo. Obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer muito grande para mim. E parabéns, cara, pelo trabalho que você tem desenvolvido aí, junto à universidade, junto ao programa Carne.0. Com todas as dificuldades, você tem avançado. Você é um cara que eu conheço já há muito tempo, sei das suas intenções, são as melhores possíveis. É um abnegado, né, nesse mundo acadêmico, não é fácil, mas é importante ter pessoas como você e com certeza contribui muito para a nossa pecuária. Obrigado e conta com a gente quando precisar. Foi um prazer muito grande participar com você aqui. Obrigado, Pedro. Estamos aqui firme e forte por enquanto. Vamos lá, vamos com tudo. É isso aí. Abração, com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau.